Você provavelmente já viu os youtubers jogando ou algum meme no feed das mídias sociais. Resumindo, Among Us é o jogo de Survivor multiplayer online onde até 10 jogadores são aleatoriamente designados para serem membros da tripulação ou impostores. O objetivo depende de qual lado do jogo você está. Como tripulante, você realiza tarefas para salvar seus companheiros e impedir os impostores, enquanto o impostor vai sabotar a nave e matar o máximo de membros da tripulação o mais discretamente possível. Tão simples quanto parece, o jogo é altamente viciante e recentemente ganhou popularidade no YouTube e na comunidade Twitch devido à quarentena da pandemia. Espero que graças à sua popularidade eu possa divulgar o que o jogo realmente é, porque embora a breve simulação seja uma diversão inofensiva, o que eu e outros 5 membros astronautas enfrentamos não foi. Por mais impossível que pareça, essa é a minha história. 2016. Fomos informados que ficaríamos na estação espacial por aproximadamente 2 semanas, sem mais nem menos. Jansen recebeu suprimentos e pediu para estocar no armazém do voo. Jansen e Angelo eram responsáveis pela manutenção e engenharia. Colleen, a única mulher do grupo, realizava o trabalho de registros médicos, enquanto Hans, eu e Jonas éramos responsáveis pela navegação e comunicações. Treinei toda a minha vida para uma oportunidade como essa, então nem preciso dizer que estava mais do que animado para viajar para mais perto das estrelas. Eu não conhecia nenhum dos outros tripulantes antes daquele dia e realmente não prestei muita atenção em nenhum deles, para ser honesto. Estávamos todos aqui por motivos diferentes e isso não me preocupava desde que fizéssemos nosso trabalho. O lançamento e a chegada à estação não foram nada especiais. Nos reunimos com a antiga tripulação e começamos a repassar as tarefas que teríamos durante toda a missão. O cometa HP-456 está chegando para cruzar o limiar em aproximadamente 3 dias. Nossa principal preocupação é documentar e recuperar o máximo de dados possíveis, pois ainda não estão classificados, explicou Jansen. Ele se autonomeou comandante com base em seus anos de experiência, e nenhum de nós se opôs. Depois que a velha tripulação foi embora, começamos a documentar todos os suprimentos que ainda estavam a bordo para ter certeza de que correspondia ao registro. Juntei-me a Hans e Jansen perto da administração para verificar os registros e instrumentos. Foi aqui que percebemos nossa primeira discrepância. Por acaso alguém já acessou os registros antes? Jansen perguntou enquanto revisava tudo. Não que eu saiba. Por quê? Eu perguntei olhando para sua tela. Todo o banco de dados estava em branco. Isso é normal? Mas eu honestamente não sabia. Hans apenas deu os ombros, não sendo muito capaz de falar muito bem inglês. Se a missão deles já foi classificada, é normal sim. Uma voz interrompeu da porta de entrada. Colleen estava nos ouvindo. Acho que devemos programar o sistema para fazer o mesmo por nós assim que voltarmos para casa, decidiu Jansen, pensando um pouco nisso. Me incomoda pensar que poderíamos facilmente ter caído em uma armadilha. Mas isso é o que acontece quando as pessoas aprendem a confiar uma nas outras. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jonas e Jansen estavam se preparando para a primeira tarefa de manutenção pesada do lado de fora da estação. O uso de trajes é limitado, então precisamos nos mover rápido e sermos eficientes, Jonas me disse enquanto eu atitava as câmeras externas. Era meu trabalho observar os dois enquanto eles cruzavam a câmara de descompressão para os 3 painéis soltos. O trabalho não deveria levar mais do que 45 minutos de acordo com os cálculos de Jansen, e apenas forneceria alguma mensagem de erro após os 13%. Apesar dos riscos, os 2 homens vestiram os trajes e deixaram a relativa segurança da estação sem alarde. Assisti-los cruzar o vazio do espaço me lembrou dos filmes antigos do jeito que os personagens pulavam em alguns segundos.
Fiz uma nota mental para adicionar as câmeras à lista de manutenção enquanto eu atitava o comunicador e instruía os dois a se moverem para o leste em direção aos painéis. A estática foi a única resposta que recebi, mas pelo menos confirmou que eles estavam me ouvindo. Parece que eles deixaram esse lugar um lixo, disse uma voz à minha direita. Ângelo sentou-se ao meu lado e soltou um suspiro antes de comentar. Mas é isso que ganhamos por ser da equipe de limpeza. Lembro-me que ia fazer uma piada mal-humorada, mas então, uma explosão de barulho nos monitores chamou minha atenção. A tela estava piscando, dando tela preta enquanto eu pedia para que Jensen ou Jonas me respondessem. Está... Vazamento. Solicitando. Ar. Prepare a... A resposta veio em momentos esporádicos. Abra o escluso de ar, alguma coisa deu errado. Colin nos ordenou pelo interfone. A tela das câmeras ficou completamente estática depois disso, enquanto lutávamos para ajudar os dois a voltar para dentro. Ângelo correu primeiro até a porta, pressionando rapidamente a sequência correta e recuando para permitir a pressurização. O resto de nós assistiu Ângelo entrar na próxima câmara para ajudar os dois homens dentro da estação. Todos prendendo a respiração quando percebemos que ele estava voltando sozinho. Tudo que restou do outro astronauta foi a corda pendurada que havia sido rompida, levando seu corpo em órbita para o espaço. Uma vez lá dentro, o sobrevivente tirou o capacete e se revelou. Era Jensen. A pressão naquele cano quase acabou com nós dois. Descanse em paz, John. Ele exclamou enquanto mostrava as marcas ao lado esquerdo do traje onde o oxigênio havia explodido, deixando uma bagunça derretida. Deixe-me dar uma olhada em você. Venha comigo. Sugeriu Colin. Os outros ajudaram a levar Jensen em direção à enfermaria da estação. Eu estava me concentrando no cordão de suspensão e me perguntando por que a quebra parecia ter sido cortada precisamente e não rompida. Depois de confirmar que Jensen não havia sofrido ferimentos graves, Colin recomendou que preparássemos uma refeição e também fizemos uma breve oração em nome de Jonas. Embora nenhum de nós realmente conhecesse, parecia a coisa mais apropriada a se fazer. Então, Ângelo e eu preparamos uma pequena refeição e nos reunimos na cafeteria cerca de meia hora depois. Mesmo em meio à baixa gravidade, Colin conseguiu fazer um brinde ao nosso ex-colega falecido e comentou: Este incidente só nos mostra como todos nós precisamos ser diligentes. Nenhum de nós está a salvo dos erros que cometemos ou qualquer outra coisa que possa estar em mau funcionamento a bordo dessa estação. Precisamos cuidar um do outro como uma família. Foi um bom aviso. O resto de nós comemorou e bebeu, usando a sala pressurizada para tirar nossos trajes e desfrutar da refeição. A torta de carne inglês, um clássico que eu nunca gostei muito, era a comida que Hans não perdeu tempo para preparar, cantando animadamente em sua própria língua enquanto comia. Isso parece bom. Vou experimentar um pouco disso. Disse Jensen com uma risada enquanto arrancava um pouco do assado. Ele estava no meio do caminho para mastigar quando Colin agarrou sua mão. Então percebemos que Hans não estava se agitando por causa da canção. Era porque ele estava sufocando. Puta merda! Disse Colin enquanto contornava a sala para verificar suas vias respiratórias. Me passe aquela seringa, rápido! Ela me ordenou. Eu estava observando enquanto os olhos de Hans saltavam para fora lentamente de sua cabeça e seu rosto começou a inchar. Seria uma questão de segundos para que ele perdesse todo o oxigênio e quem sabe o que a pressurização faria. Obedeci e passei a agulha para ela e observei enquanto ela segurava o homem que lutava por sua vida. Ela insistia para que ele permanecesse calmo. Mais fácil falar do que fazer, visto que ele sabia o que estava acontecendo com ele. Usando a agulha, ela bateu a ponta afiada em seu pulmão para tentar abrir caminho alternativo para o ar entrar, mas o resto de nós poderia dizer que era tarde demais. Ela estava apenas atrasando o inevitável. Os suspiros de Hans eram o único som na sala, exceto pelos gritos de Colin para que ele continuasse vivo. Foi apenas uma tentativa vazia. Momentos depois, a sala ficou em silêncio novamente e todos nós estávamos nos sentindo muito desconfortáveis. Essa merda de comida está envenenada!
percebeu Jansen. Nenhum de nós reconheceu, mas sabíamos que ele estava certo. Alguém na equipe estava tentando matar os outros. Naquela noite, fiz o possível para dormir um pouco, apesar da tensão que permanecia entre a equipe. Fazia apenas um dia e 2 de nós já haviam morrido. E é claro que eu sabia que o mesmo pânico que eu sentia provavelmente estava invadindo o coração dos outros. Em nossa missão, havia um impostor. Eu observei minha porta enquanto fingia dormir, meio preocupado que fosse o próximo. E, por algum motivo, no meio da noite, ouvi um barulho no corredor e fui investigar. As luzes estavam fracas, mas pude distinguir o cabelo ruivo característico de Colin enquanto eu a seguia lentamente em direção à parte traseira da estação. Seria ela que estava tentando eliminar os membros restantes da tripulação? Fazia sentido dada sua experiência em medicina. Mas qual o propósito? Eu mantive minha própria ferramenta em minha mão quando entrei no armazém preparado para o pior. Em vez disso, fiquei surpreso ao descobrir que Colin e Angelo estavam lá esperando por mim. Feche a porta, Colin ordenou. Nós nos amontoamos perto da despensa de lixo e eu disse: "Você pretendia que eu a seguisse?" Há um impostor entre nós, disse a doutora com franqueza. Angelo balançou a cabeça severamente e eu sabia que os dois estavam pensando. Jansen, eu sussurrei. Pode ter sido uma coincidência que o acidente aconteceu enquanto ele estava com Jonas. Mas o envenenamento da comida não tem como. Ele é o único com acesso à despensa. Ela respondeu com firmeza. Com as comunicações superficiais, estamos praticamente por conta própria aqui, comentou Angelo. Mais 2 semanas era uma sentença de morte garantida, eu percebi. O que você sugere? Eu perguntei. Era óbvio que não precisávamos debater o assunto. Achei que um interrogatório permitiria que Jansen confessasse e então poderíamos mantê-lo amarrado e preso. Mas nossa médica tinha outros planos. Precisamos eliminá-lo antes que ele machuque o resto de nós. Ela decidiu. A sala ficou em silêncio. Você quer dizer matá-lo? Eu percebi severamente. Você quer acabar como Jonas ou Rams? Ela perguntou. Eu não tinha argumentos para isso. Então, em vez disso, concordamos que agora era a hora de agir. Não consigo descrever corretamente a sensação que você tem quando percebe que precisa matar uma pessoa, mesmo que ela seja uma inimiga. Isso fez meu estômago embrulhar. Honestamente, eu não tinha certeza se conseguia fazer isso. Mas Colin insistiu que precisávamos nos manter como uma unidade para evitar que Jansen causasse mais danos. Andamos juntos e silenciosamente pela estação até seus aposentos. Imaginei que os outros também estavam pensando no que estava prestes a acontecer, mas nenhum de nós estava realmente pronto. Colin entrou primeiro, movendo-se para o lado esquerdo da forma adormecida de Jansen enquanto gesticulava para que Angelo pegasse sua faca. As mãos do homem tremiam. Eu brevemente me perguntei com que Jansen poderia estar sonhando. Eu esperava que fosse algo bom em comparação com a morte violenta que ele enfrentou. Eu rapidamente segurei seus braços e Colin segurou suas pernas. Jansen só teve tempo de acordar e gritar. Angelo o estrangulou e passou a faca profundamente contra seu pescoço. Por uma fração de segundo, tive certeza que Jansen não era o responsável por estar sabotando essas coisas. Quando a lâmina cruzou a artéria principal, esperei ver a raiva ou o ressentimento em seus olhos. Mas tudo que eu vi foi o medo. Ele sufocou em seu próprio sangue enquanto suas pernas e braços ficaram moles. Assim que seu corpo foi confirmado morto por Colin, atiramos seu corpo para fora da câmara de descompressão e avaliamos o que havia sobrado. Precisamos ver se podemos consertar esses sistemas para que possamos entrar em contato com o QG. Ela instruiu. Não ia ser um trabalho fácil, mas agora que o impostor já se foi, pensei que teríamos um mar de rosas. Em retrospecto, nunca deveria ter acreditado que estávamos seguros ou que Jansen trabalhava sozinho.
Na semana seguinte, assumi uma rotina e baixei a guarda. Nunca me ocorreu que Colin ou Ângelo também pudessem ser uma ameaça. Mas após 10 dias de missão, tornou-se óbvio que algo estava errado. Você desligou as câmeras na noite passada? Eu perguntei enquanto verificava os sistemas. Eles não tinham agido de forma estranha desde que Jensen partiu. E agora, de repente, eu não conseguia ver o lado leste da estação. Isso me deixou inquieto novamente. Eu estava dormindo, então isso é duvidoso. Comentou Colin enquanto verificava por ela mesma. Essa maldita estação precisa ser inteiramente revisada. Ela murmurou. Nossa tarefa naquele dia foi a despressurização da ala oeste. Insisti que todos fossem juntos. Quando começamos a vedar a primeira câmara, Ângelo percebeu minha inquietação e comentou sobre isso. Hey, está tudo bem? Continue andando. Insisti enquanto repassava pela minha cabeça os eventos que levaram à morte de Jensen. Pequenos detalhes de como isso ocorreu passou pelo meu subconsciente. Como Colin estava convenientemente no centro do comando quando as câmeras foram desligadas antes. Como ela sabia que a comida era venenosa. Mas Jensen estava prestes a comer também. Por que ele faria isso se soubesse que a torta estava envenenada? Quando Colin abordou você pela primeira vez sobre o impostor, ela explicou como sabia que era Jensen? Eu perguntei a ele enquanto corríamos para a próxima sala. A médica não estava muito atrás de nós. Era agora ou nunca. Ela me disse que percebeu que o cordão de oxigênio do Jonas havia sido rompido e foi assim que ela soube. Por quê? Imediatamente fechei a câmera para Colin e murmurei. Matamos a pessoa errada. Quando a médica chegou à porta trancada, seus olhos se arregalaram de medo e tentou gritar para chamar nossa atenção. Ângelo parecia em pânico enquanto eu lutava para explicar o que eu sabia. Ela é a única pessoa que parece estar um passo à frente do resto de nós, como se ela soubesse o tempo todo o que esperar. Você pode chamar isso de apenas coincidência? Eu perguntei. Você está sendo paranoico. O alarme gritando dizia que demoraria menos de 1 minuto para a câmera que Colin estava trancada ficasse sem oxigênio, e decidi testar a teoria verificando os dados novamente. Veja isso. Os registros de log mostram que Colin foi a última pessoa a reiniciar o sistema. Como isso pode ser possível? A menos que seja ela quem está tentando sabotar essa missão, eu disse a ele. Ângelo parecia pálido como um fantasma, enquanto a contagem regressiva continuava. Esperei para ver se ele salvaria a médica. Isso me diria se ele também estava envolvido neste esquema maluco. Então, para minha surpresa, Colin fez um último esforço para se salvar. Sequência de autodestruição iniciada. 3 minutos restantes. O sistema de comunicação informou. Olhei para a câmera selada e vi uma expressão de desafio em seu rosto. Ela queria matar todos nós. Vamos, rápido! Gritei correndo em direção à próxima escada para alcançar a cápsula de escape. Desta vez, Ângelo não discutiu comigo. Chegamos à pequena cápsula em menos de 1 minuto. Mas que diabos ela está pensando? Ângelo murmurou enquanto entrávamos na cápsula. No momento em que a pequena estação explodisse, também significaria que estaríamos voando para a superfície. Eu me preparei para a detonação. Segundos depois, estávamos voando em direção à atmosfera. Eu agarrei meu peito quando senti o calor e a gravidade nos atingir, e olhei para Ângelo. Ele ainda parecia tão paranoico quanto antes. Você a matou. Era ela ou toda a nossa missão estava comprometida desde o início, eu argumentei. Não foi a melhor escolha. Ele retrucou quando nossa cápsula de fuga balançou. Não tinha como saber que ela faria isso, eu argumentei em meio ao barulho agudo. Ângelo balançou a cabeça, não convencido com minhas palavras. Você estava lá quando Jonas saiu para consertar o casco. E você nem se serviu da comida quando Hans foi envenenado. Você jogou e manipulou todos nós esse tempo todo. Meu companheiro de equipe sussurrou. Não, você está enganado. Não diga isso, eu disse a ele. Momentos depois, nossa cápsula caiu no meio do Oceano Pacífico.
Quando a ajuda chegou, eu estava coberto de sangue. Os últimos momentos da queda são conhecidos apenas por mim e pelo homem morto. Mas fui eu quem saí vivo de lá. Eu mantive meu resumo para o HQ, curto e direto. Nossa missão foi um fracasso. A coisa toda foi classificada e fui dispensado do serviço. É assim que minha história termina, com meus outros 5 membros da tripulação mortos e nenhuma prova da existência, exceto minha própria palavra. Eu estava bem em aceitar isso. Estava, até ver o jogo. Ele apareceu no meu feed em 2018 e no início prestei pouca atenção. Então, quando vi meu filho jogando uma partida no verão passado, não pude deixar de notar as semelhanças. Isso me tremia profundamente. Por quê? Você pode me perguntar? A resposta é simples. Até agora, não falei com ninguém sobre a sabotagem que sobrevivia a bordo daquela estação. Então, como eles sabiam? Tenho lutado para encontrar uma resposta satisfatória para isso. E tudo que eu posso ter certeza é de uma coisa. O que quer que tenha acontecido a bordo daquela pequena estação espacial ainda não acabou. Ainda existe um impostor em algum lugar entre nós.